e abençoado dia. Agradecemos a Deus que, em sua bondade, permite que a sua palavra seja anunciada e que pessoas possam ouvi-la, mesmo que assim de forma remota. Nós sabemos que a palavra de Deus nunca volta vazia. Neste culto, iremos refletir sobre as palavras de Jesus extraídas do texto do Evangelho deste domingo. Assim diz Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, vamos nos lembrar dos nossos erros, reconhecer os nossos pecados e nos achegar de Deus, o nosso Pai. Vamos confessar tudo em verdadeiro arrependimento e pedir que Ele nos perdoe por amor de seu Filho Jesus. Ó Santo Deus, que és meu Pai Celestial, sei que sou um pobre pecador e que peco diariamente por pensamentos, palavras e atos. Sei também que provoco a tua ira e mereço o castigo aqui neste mundo e na eternidade. Por tudo isso, fico muito triste e peço que me perdoes por amor do teu Filho. E pelo auxílio do teu Espírito Santo, quero mudar a minha vida. Amém. Como é bom sabermos que os nossos pecados foram perdoados graças ao amor de Deus em Cristo Jesus. Confiemos na sua promessa e recebamos o perdão e a sua força para uma nova vida. Fique em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Damos glória ao supremo amor de Deus, e que a paz reine nos corações dos homens. Nós louvamos e adoramos o Senhor, bendizemos e glorificamos seu amor. A Jesus, o Cristo, nosso Salvador, suplicamos arrependidos de todo o coração. Ó Senhor, recebe nosso humilde pedido de perdão. Somente Jesus, junto ao Pai e ao Espírito Santo, reinará acima de tudo em glória para sempre. Amém. Por quê?
Assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor, e sinal eterno, que nunca se apagará. O evangelho de hoje encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9 e 18 a 23. Nós vamos fazer essa leitura na versão Nova Almeida Atualizada. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Segurança e paz, tem evangelho.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece um tanto quanto óbvio isso que Jesus disse para a multidão, segundo a leitura do Evangelho que fizemos nesta manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ora, certamente todo mundo lá tinha ouvidos. Mas aqueles ouvintes mais atentos certamente reconheceram nessas palavras de Jesus o eco do Antigo Testamento. Como o texto de Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou então as palavras de Moisés em Deuteronômio 30, versículo 8. Vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. E também as advertências dos profetas da antiguidade, como a de Ezequiel, capítulo 12, versículo 2. Filho do homem, você mora no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Visto assim, com este pano de fundo, esse imperativo dito por Jesus tem um peso muito grande para aquela multidão que o ouvia. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu estou interessado em ler um texto qualquer ou um bom livro, é fácil para mim me desligar do que está acontecendo ao meu redor. Às vezes a minha esposa reclama porque eu estou lendo ao mesmo tempo em que a TV está ligada, em que eu estou olhando mensagens no celular. Então ela fala um monte de coisas comigo, mas no fim eu não ouvi absolutamente nada. Eu posso estar vagamente ciente de que a televisão está ligada, que minha mulher está falando comigo, mas eu não ouvi. Eu não estava ouvindo, eu não estava prestando atenção. E certamente por isso não estava entendendo. Veja, na escola um professor pode dizer: turma, agora ouçam, prestem atenção, isso que eu vou falar agora vai cair na prova. Certamente os alunos, ao ouvirem isso, ficarão ligados e atentos ao que será dito pelo professor, porque nós ouvimos para entender e também para nos lembrar. Mas veja, Jesus disse essa frase, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, no final da parábola do semeador, e não antes de ela ser proferida por ele. E isso para que as suas palavras ganhassem força. Como se ele dissesse: você que estava prestando atenção, agora então, haja de acordo com o que você ouviu e aprendeu. Agora, olhando assim, isso parece uma má notícia, já que certamente havia pessoas com dúvidas a respeito das palavras que Jesus havia acabado de dizer. Ou então tantos outros que realmente não estavam ouvindo atentamente aquela parábola contada por Jesus. Mas é importante entender corretamente essa parábola. E nela, Jesus realmente tira o ônus da prova dos ouvintes. O que eu quero dizer com isso? Em nenhum lugar nessa passagem, nem no relato inicial, nem na explicação da parábola que Jesus posteriormente faz aos discípulos, a segunda parte do texto, em nenhum momento, Jesus diz que os próprios ouvintes estão no controle de como eles ouvem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não é um imperativo moral, como se pudéssemos ser um bom solo por pura força de vontade, e assim receber a semente da palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, tampouco é um julgamento moral, como se nós deduzíssemos que somos de alguma forma responsáveis por sermos um solo ruim, ou que devemos nos sentir culpados se não entendermos algo que Jesus ensina. Não.
Jesus, nessa parábola, está simplesmente descrevendo como as coisas são. Em qualquer grupo de ouvintes, há quem não preste atenção. Há alguns que têm a atenção facilmente atraída, mas que não conseguem seguir adiante. Alguns que têm outras prioridades. Outros que levam a palavra a sério e colocam o que aprenderam em ação nas suas vidas. E é assim que as coisas são. Os discípulos de Jesus, que se tornariam depois semeadores da palavra de Deus, precisam saber disso. Para que não esperem sempre um público encantado, um público em êxtase, ou que todos aceitem a mensagem de Jesus. Veja, esta também é uma boa lição para todos os pregadores hoje. Agora, ao mesmo tempo, Jesus conta essa parábola no início de uma série de 7 parábolas no capítulo 13 de Mateus. E visto sob essa perspectiva das parábolas que ainda seriam contadas, este quem tem ouvidos para ouvir, ouça, acaba se tornando uma oportunidade para aqueles que antes não estavam prestando atenção, estavam apáticos ou distraídos, verificando talvez as suas redes sociais ou conversando com quem estava do lado. Agora então eles poderiam parar e ouvir, mas ouvir de verdade. A palavra de Deus tem poder para realizar o que ela diz. Quando Jesus exclama esse imperativo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, o Espírito está realmente dando ouvidos aos ouvintes, tornando-os bons solos para a semente do Evangelho. O Espírito usa as palavras de Jesus para transformar o coração de algumas pessoas, para fortalecer outros e ainda para produzir frutos a tantos outros. Pois mesmo que alguns tivessem perdido completamente a parábola do semeador, eles agora ficaram atentos pelo imperativo de Jesus de ouvir o restante das parábolas. No capítulo 13, aquelas parábolas que começam dizendo: o reino dos céus é como. Poderíamos dizer que esta, sem dúvida, é uma experiência de Pentecostes, na qual o Espírito avança com a palavra de Jesus, para que não haja apenas pessoas ouvindo, mas para que haja o entendimento verdadeiro da palavra de Jesus. O entendimento que leva à obediência por causa de quem está falando. Onde houver esse entendimento, onde a graça de Deus permite que os ouvintes reconheçam em Jesus o Filho de Deus e o Salvador do mundo, ali haverá frutos. É interessante no texto também que parece que Jesus queria sublinhar, deixar claro, que nem os semeadores e nem os ouvintes estão no controle do resultado da semeadura. É o Espírito Santo que produz o fruto daqueles a quem Deus deu ouvidos para ouvir. Alguns uma colheita pequena, outros uma colheita modesta e outros uma colheita abundante, como Deus determinou. Produzir frutos, por isso, não é uma competição. Como se você fosse melhor, porque tem mais habilidades do que eu para dar frutos. Não. Toda colheita é de Deus. Toda colheita é dele, de acordo com o que Deus distribuiu para cada um dos ouvintes. Por isso, nossa oração, então, é que Deus nos dê ouvidos para ouvir. Que Ele abra esses ouvidos para que possamos entender e receber a semente da palavra de Deus em nossos corações e mentes, e então colocar esta palavra em ação na nossa vida diária. Nós estamos vivendo um período de isolamento e estamos impossibilitados de estar em nossas igrejas. É interessante que, ainda assim, alguém disse que nunca os cristãos tiveram tantas oportunidades de ouvir a palavra de Deus como agora.
Mesmo que virtualmente, em todos os domingos temos o culto onde a palavra se faz presente. Diariamente podemos ouvir a palavra de Deus em nossas devoções, sejam as devoções gravadas ou através de uma simples leitura em nossos lares. Hoje para nós é fácil ser aquela multidão na beira do lago onde Jesus estava ensinando. Não precisamos esperar que Jesus desça à margem do lago. Nós temos Bíblias, nós temos smartphones com Bíblias, nós temos livros devocionais com as Escrituras. Você percebe como Deus nos abençoa com esses recursos, especialmente neste período de isolamento. E a cada dia que abrimos a palavra de Deus, Jesus fala conosco e nos chama para ouvir e colocar em prática os seus ensinamentos. E dessa maneira, nós, como os discípulos de Jesus, somos ouvintes. E não apenas isso, somos feitos semeadores, e o reino de Deus vem a nós. Este é o maior desejo de Jesus por nós. E por isso, Ele se faz presente. É por isso que Ele está conosco semana após semana. E em nossas casas, dia após dia. O semeador está aqui, falando, alimentando, dando-se plenamente a nós por sua palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Deus e Pai Celestial, a Ti elevamos nossas vozes para louvar-Te e bendizer o Teu santo nome. A Ti pertencemos e a Ti rendemos graças por nos concederes o dom da salvação, a qual só foi possível porque Cristo, a videira verdadeira, entregou-se por amor a nós, pecadores, ligando-nos a Ti. Tu, ó Deus, sabes todas as coisas. Diante de Ti se dobram todos os joelhos, e toda língua confessa que somente em Ti há justiça e força. Tu és nossa justiça, nós, porém, somos o Teu pecado. No entanto, ao invés de nos dares o que merecemos devido ao nosso pecado, nos concedes a remissão de toda a nossa culpa e nos eleva à mais alta glória em Cristo Jesus. Nós que estávamos mortos por natureza e nada conseguimos fazer para a nossa salvação, agora temos vida junto a Ti nos céus. Nós que desprezamos Cristo e dele não fizemos caso, somos presenteados por Teu imenso e eterno amor. Por tudo isso, agradecemos-Te e magnificamos-Te, confiantes de que a obra da salvação está pronta e de que ela foi realizada em nosso favor, não para que nos gloriemos dela, não para que nos vangloriemos dela, mas para que possamos reconhecer que Tu és Deus e a Ti somente glorifiquemos. Carecemos, Senhor, do Teu perdão, pois Tu és o Deus de toda misericórdia, e só Tu podes concedê-lo a nós. Por isso te pedimos que nos perdoes por nossas fraquezas e imperfeições. Abre nossos olhos e dá-nos sabedoria e entendimento, para que possamos, com Tua ajuda, ouvir humildemente a Tua palavra, aceitá-la, praticá-la e honrá-la. Dá discernimento e sabedoria aos líderes da nossa igreja, da sociedade e do governo, para que possamos viver em tranquilidade e ordem, conforme a Tua santa vontade. Conforta os que passam por dificuldade, angústia, enfermidade e abandono. Mostra-lhes que Tu não desamparas os justos, mas sim os alivias de suas cargas. Dá-lhes o Teu perdão conquistado por Cristo Jesus, e acompanha-os em Tuas vidas, para que possam servir-Te em Teu reino com alegria e disposição. Tu estiveste com cada um deles ao longo de suas vidas, abençoando-os com tantas dádivas,
Te pedimos que agora estendas tua mão sobre eles, para que possam sentir o conforto que só tu podes dar. Querido Pai, graças te damos pela nossa vida. Reconhecemos que tudo o que somos e temos vem de ti. Queremos te agradecer pelos aniversariantes dessa semana, a Esther Luísa Souza e a Isaura Barroso da Silva. Permite que possam viver ainda muitos outros aniversários na companhia dos seus familiares e amigos. E pedimos-te também que possas fortalecer-lhes a fé em Cristo para a vida eterna. Que tu possas sempre estar presente em nossos lares e em todo lugar onde estivermos. Isto te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.